manda o Bastião colher os ovos, porque eu vou prender as galinhas, tá? Porque eu tenho que sair ainda, né? Vamos, vamos, galinhada, vamos. Vamos. Mude com linearidade. Vai já pra casa. Entra nessa domesticidade. Sai daí. Vamos pra casa. Vamos pra casinha. Vai. Vai pra casinha, vai. Bastarde, povo do PPG Conte da UFPR. Estamos aqui hoje, o compadre Joaquim Regressino de Jesus na casa. Bastarde, minha Terezinha. E eu, Terezinha Estatística, pelo amor de Deus. Bastarde. Bastarde, nós viemos aqui pra dançar quadrilha, comer pipoca e quentão. Não, compadre. Não era isso? Não viemos pra estudar. Verdade, nós viemos estudar a tal da regressão. Mas peraí, pode ser assim ou tem que usar máscara? Meu Deus, você tem Temos que usar máscara. corona, meu Barbaridade. Deus. Máscara. O povo usa em máscara. O corona tá sorto por aí. Mas, compadre, tem uma tarde de regressão. Que tá Regressão. assombrando o povo do PPG Conte da UFPR. Barbaridade. E Mais do que o Saci Pererê? mais que o coronavírus. Minha nossa. Mais a comadre Rita e o compadre Rafael vão dar um jeito nesse sujeitinho. E depois nós vamos dançar quadrilha? Depois vamos lançar quadrilha. Vamos dançar quadrilha então. Então, vamos lá. Vamos lá. É mentira! Comadre Terezinha, o pessoal aqui da nossa vila tá achando que a criançada tá demorando muito pra chegar na escola e aqui na nossa festa agostina. Você sabe como que poderia resolver? Então, compadre, e a comadre Rita e o compadre Rafael vão explicar isso, porque a comadre Nayane disse que tem que a tarde da regressão pode ajudar nisso. Excelente! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho da Festa Agostina da Regressão Linear Simples e Múltipla, para a matéria de métodos quantitativos. Quem vai apresentar vai ser o Rafael Micheves e eu, Rita de Cássia da Silva. Fomos orientados pela professora Nayane Thaís Crespi Musial. E o Rafael vai começar apresentando, então, nosso trabalho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, a nossa agenda, né, dos principais pontos que nós vamos abordar, né, regressão linear simples, a múltipla, né, que ela leva em conta que tem mais variáveis explicativas, o R quadrado e o teste F, né, variáveis dummy que nós podemos utilizar, né, tendo uma variável explicativa que é dummy, né, o problema da multicolinariedade e da heterocedasticidade. Vamos lá para o primeiro, então, né, que é a regressão linear simples. O que ela analisa? A relação entre duas variáveis. Né? Nós temos o plano cartesiano, né? Uma variável dependente, né, que é a variável y, e a variável explicativa, que é x. Né? E a gente quer ver, analisar a relação entre elas. Né? Então, essa análise é feita dentro de um gráfico de dispersão. Né? Você tem lá o plano cartesiano, né? E você tem as observações. O salpicado ali são as observações. Qual que é a ideia da regressão linear simples? Nós identificarmos se a relação entre as observações ali com relação à variável dependente e a variável explicativa é possível traçar uma reta, né? Para que serve essa reta, né? Tanto que você coloca ali o próximo ponto ali, a ideia é obter uma equação da reta, para eu poder fazer previsões, né, de cenários prováveis, né? Nós coletamos uma amostra, colocamos ela no plano cartesiano, analisamos as observações, traçamos uma reta, né? E com base nessa equação da reta que a gente consegue, nós conseguimos construir cenários. Né? É uma técnica muito utilizada nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Não necessariamente, por exemplo, na análise financeira. Né? E os resíduos são os pontos, né? As amostras, tanto que As elas... observações. Isso, as observações, das observações, os pontos, né? Se afastam da nossa reta.
tá? Vamos lá. Como vocês podem ver ali no primeiro linear, percebam ali que cada ponto é uma observação, né? E a relação entre eles, eu posso traçar uma reta, né? Que é o risco que de certa forma, é o meio de todas elas, né? É uma tendência. A tendência acompanhe ou incida em torno daquela reta, tá? A relação entre a variável dependente y e a variável explicativa x. Se você tiver um exemplo ali não linear, como no exemplo 2 ali, daí já não faz parte da análise de regressão. Vamos para o próximo, né? E a equação da reta, ela é bem simples, tá? O y é a nossa variável dependente, né? Que é as ordenadas, né? O a é o intercepto. O que é o intercepto? É onde a reta bate em y, né? Você, por exemplo, tem o plano cartesiano, o y e o x embaixo, né? A reta, ela tá no meio. Aonde a reta encosta em y, a distância até o x é o nosso intercepto. Então a gente tem que calcular o alfa, né? O beta é a inclinação da reta. Pode ser, inclusive, ao contrário, tá? Então a gente calcula a inclinação da reta. E o erro é essa dispersão ali das amostras com relação à reta, tá? Então não tem segredo. Vamos lá. Para calcular o alfa, né? Eu pego ali a média de y, x, né? Que daí ele tem abaixo ali como que faz as fórmulas ali, que é, de certa forma, é a média, né? Ele está explicando é o somatório de todos dividido pela quantidade, tá? Isso daí o SPSS faz de forma automática, né? Então eu não vou me ater muito aqui. Vamos lá. Com relação à inclinação também, se percebe ali que é o somatório, né? E daí dividido pelo x e a média ao quadrado, tá? Vamos para o próximo. Também tem a forma do resíduo, tá? Que também não tem segredo pelo sistema. Vamos para o R quadrado. R quadrado é uma medida estatística de quão próximos os dados estão da linha de regressão, tá? Você tem a linha de regressão e tem as amostras, elas estão dispersas ali, né? Quanto mais próximas elas estiverem da reta, a tendência é que o R quadrado seja maior, né? 100% significaria o quê? Que todos os pontos da amostra estão tocando a reta, né? Quanto menor foi essa porcentagem, mais afastados eles estão da nossa reta. Vocês vão ver já no exemplo, né? Então, quanto maior o R quadrado, melhor o modelo se ajusta aos seus dados. À medida que os erros forem reduzidos, aumenta o R quadrado, né? Por que isso? Vamos analisar o outro que eu já explico para vocês. Efeito sobre o R quadrado com a inclusão de novas variáveis explicativas. Nós estamos falando agora por ocasião da regressão linear simples, né? Deixa eu dar um rápido spoiler. A regressão linear múltipla, você tem a nossa variável dependente e você tem não apenas uma única variável explicativa, você pode ter várias variáveis explicativas, né? Então, qual que é a ideia? Com outras variáveis explicativas, você consegue justificar melhor aquela dispersão, né? Por exemplo, como um exemplo você tem a gente vai trazer, eu só vou explicar de forma rápida que a Rita vai trazer com mais detalhes, né? O tempo que o aluno demora para chegar até a escola pode estar relacionado com a distância da escola, mas pode ter uma outra variável, por exemplo, a quantidade de obstáculos, né? Pode ter subida, pode ter semáforo, né? Então, às vezes pode ser que seja uma reta, o caminho bem simples, e seja tipo tranquilo, né? Só que é uma rampa, né? Perigosa, né? Então isso daí, todas essas outras variáveis, elas interferem na dispersão das amostras, né? Então, se você trouxer mais variáveis explicativas, como ali no último ponto, você consegue aumentar o poder de explicação da regressão. Legal? Então o R quadrado é isso. No exemplo prático vai ficar mais claro isso para vocês, né? Então o R quadrado também traz a fórmula aqui, né, que a gente consegue aplicar usando o SPSS. E percebam aqui, então, vamos lá. Vamos primeiro no último, né? O último que ali, o direita embaixo, né? Percebam que deu 100%. Por quê? Porque todas as amostras estão sobre a reta, né? Vamos lá no primeiro. O primeiro ele está 80%. Por quê? Porque está próximo, né? O terceiro ali, o esquerdo embaixo, as amostras estão dispersas, mais dispersas que no primeiro. Então, já cai para 60%.
E o outro ali, o zero, de certa forma, ele não trata bem de uma relação entre y e x, porque percebo que a reta ela está de uma forma, de certa forma, acompanhando o x, então não está tendo variação em y, entende? Então não dá para se falar de uma relação entre a variável dependente e a variável explicativa, né? A variável dependente ela permanece a mesma ao longo de toda a análise, né? Então não se aplicaria, né? Por isso que ele deu o R2 zero, né? Então 100% significa que todos os pontos estão, a reta justifica todos os pontos. Quanto menor, significa que a amostra dispersa. E como que você faz para aproximar eles da reta? Você pode incluir outras variáveis que a gente vai ver na regressão múltipla, aumentando o poder de explicação da regressão. E aqui nós trouxemos o teste F, é a fórmula, né, que também é calculado pelo SPSS. E o que que é o teste F? Ele é simplesmente uma razão de duas variáveis, de duas variações, ou seja, é a variância entre duas variáveis ou mais. Ele verifica também se dois desvios padrão são significativamente diferentes entre si. E além de avaliar a significância conjunta das variáveis explicativas, mas ele não define qual das variáveis explicativas são significantes para a regressão. Ele apenas diz se o modelo é significativo ou não. Nós trouxemos aqui um exemplo prático para a regressão linear simples, e no nosso exemplo ele diz o seguinte: os pais dos alunos rurais de uma certa região, eles estavam preocupados com a demora dos seus filhos para chegarem à escola. Então, em determinado dia de aula, o professor teve um interesse em saber o porquê que isso ocorria. Então, a turma era composta por 10 alunos rurais, e ele quer saber qual que é a relação entre a distância percorrida para chegar à escola e o tempo de percurso. Ele realizou, então, uma pesquisa e montou um banco de dados. E esse banco de dados ele é composto pelo tempo, que é a variável dependente, que é o nosso y, e a distância, que é a nossa variável independente, que é o nosso x. Aqui ele tem a nossa amostra, nosso banco de dados, que é composto uma amostra por 10 observações, com 10 observações, que são os 10 estudantes, e tem o tempo para chegar à escola de cada estudante e a distância percorrida por cada um deles. Nós temos aqui um gráfico que ele é dado pelo SPSS. Esse gráfico ele tem o tempo de percurso versus a distância percorrida, e nós percebemos que as observações elas estão lineares. Então, essa reta é a tendência de que a relação entre as variáveis é linear. Então, nós podemos prosseguir com o nosso modelo. Aqui nós temos o exemplo da regressão linear simples. Então, o SPSS, ele trouxe para nós ali os cálculos das variáveis inseridas, e conforme eu já disse, a variável dependente é o tempo e a distância que foi inserida é a nossa variável independente. No nosso resumo ali embaixo do modelo, ele diz que nós temos ali um R simples. Esse R simples, ele representa a correlação simples entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes, nesse caso, uma de cada. O nosso R quadrado nada mais é que o nosso R simples ao quadrado. E ele significa o quê? Ele representa o poder explicativo da variável independente em relação à variável dependente, o quanto que ele explica desse modelo. Nós temos um R quadrado aqui de 0,819 e que dá aproximadamente 82% de explicação. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que 81,9% da variação do tempo para o aluno chegar à escola é referente à distância percorrida. E 18% aproximadamente dessa variabilidade, ela é explicada por outras variáveis que não foram incluídas nesse modelo, nesse nosso modelo. Aqui nós temos uma tabela EA nova. A tabela nova, ela nos traz aqui a significância. Então, nós temos aqui o nosso F,
O nosso F ele determina se o modelo é significativo ou não. E nós temos aqui o grau de liberdade e nosso numerador e o nosso denominador, que é a nossa regressão e o nosso resíduo. E esse número que nos ajuda a como localizar o valor na tabela F. Então, como que nós vamos descobrir o valor crítico? Então, eu pego o nosso numerador, que é o K menos o 1, e que vai ser a nossa coluna. E eu pego o nosso denominador, que é o nosso resíduo, e vai ser o N menos o K, que vai ser a nossa linha. Mas o que é o K? O K é o nosso número de observações, é o nosso número de parâmetros. Vai ser o K vai ser o 2, que é a quantidade de parâmetros, ou seja, é o nosso tempo e a nossa distância. K menos 1, 2 menos 1 é igual a 1, que vai ser a nossa coluna. O nosso denominador vai ser o nosso N, que é o nosso número de observações, que é o 10, menos o K, que é o número de parâmetros que nós temos no modelo. Então, vai ser o 10 menos 2, que vai ser igual a 8. Assim, nós vamos localizar na tabela. Na nossa coluna 1, linha 8, nós temos o valor 5,32. O que é esse 5,32? É o nosso F crítico. E o nosso F calculado, nós verificamos aqui que o SPSS ele trouxe o valor de 36,30. Então, ele significa, analisando a tabela de distribuição F, nós verificamos que o valor F crítico é igual a 5,32 ao nível de significância de 5% que nós estamos analisando aqui. E o nosso F calculado 36,30, isso indica que pode ser rejeitada a hipótese nula de que todos os parâmetros betas são iguais a zero. A significância obtida nesse teste, ele indica que o modelo de regressão proposto de fato existe e que pelo menos uma variável independente é estatisticamente significante para explicar a variabilidade da nossa amostra, da nossa variável dependente. Aqui nós trouxemos os coeficientes. Os coeficientes aqui nós temos a coluna dos coeficientes não padronizados. Esses valores que nós temos aqui na constante e na distância são os valores da nossa equação da reta, aquela reta que nós temos lá naquele gráfico que nós apresentamos. Esse valor vai compor a regressão dela. Nós temos o erro padrão, o nosso beta, e nós temos o t calculado que nós vamos ter essa análise aqui. O que significa o nosso t calculado? Se o valor da estatística pertencer à região crítica, isto é, se o nosso t calculado for menor que o menos t crítico, ou o nosso t calculado for maior que o t crítico positivo, o teste rejeita a hipótese nula. Caso contrário, não se rejeita a hipótese nula. O nosso valor, nós verificamos aqui que o nosso t calculado é 1,297 e o nosso t crítico, ele é 2,306. Nesse caso, nós não rejeitamos a hipótese nula. Por quê? Porque o nosso t calculado é menor que o nosso t crítico. No caso do parâmetro beta, nós temos o nosso t calculado 6,025 e o nosso t crítico é 2,306. Nesse caso, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Indica que, pelo menos, que a variável x ela se correlaciona com a variável y. Nós temos uma outra forma que nós podemos interpretar também essa tabela, esse coeficiente. Nós temos aqui o p-valor, que é a nossa significância. Nós temos aqui o valor 0,231, que nós podemos colocar como 23,10%, ou 0,0003, que é praticamente 0%. Então, ele dá um valor mínimo aqui. Isso indica o quê? Que nosso parâmetro é 5% de significância.
e nós temos aqui 23,10. Por esse motivo que nós não rejeitamos a hipótese nula. E nesse caso aqui, como esse p-valor ele é menor que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, aqui está a explicação. A hipótese H1 no teste F, ela diz que pelo menos um parâmetro B é estatisticamente diferente de zero para o nível de significância de 5%. Então, dessa forma, como regressão simples, ela só possui um parâmetro beta, se o H0 for rejeitado no teste F, isso é uma explicação adicional, ela será também para o teste T, que é o nosso teste anterior. E nós sabemos também que o nosso resultado, ele pode conter viés, porque a nossa amostra, ela contém apenas 10 observações. Então, é importante que a amostra ela tenha um número considerável de observações para que não ocorra nenhum tipo de distorção. Então, só lembrando que o nosso cálculo é apenas para exemplos. Aqui nós colocamos a tabela T, do teste T de Student, somente para dar uma breve explicação de como que nós localizamos o valor na tabela. Então, para nós encontrarmos o grau de liberdade, que é a coluna aqui, nós temos o N menos o K. Como nós sabemos, nós temos o N 10 observações, que o N é a nossa observação. Nós temos 10 observações na amostra. E o nosso K, que é o nosso parâmetro, o número de parâmetro, que é alfa e beta, nós temos 2. Então, vai ser 10 menos 2 igual a 8. Nós temos aqui o grau de liberdade 8 e a 5% de significância. Então, nós vamos aqui nessa coluna e nessa linha e vamos encontrar o valor que nós utilizamos de parâmetro para o nosso T crítico. Dando continuidade, pessoal, então ficou claro ali como que é a regressão linear simples, tá? E agora nós vamos para a regressão linear múltipla, né? Que ela é bem parecida com a simples, né? Com um detalhe, né? Você tem mais variáveis explicativas. Então, ao invés de ser apenas a relação entre y e x, você vai ter a regressão entre y, x1, x2, x3 e por aí vai, tá? Ele também é apresentado num gráfico de dispersão e a ideia é você obter a equação da reta, né? Para que obter a equação da reta? Porque se você, a partir do momento que tiver a equação, se você mudar o valor de y, você consegue projetar ela, qual vai ser a continuidade, qual que vai ser a variável, no caso, né? Prevendo cenários futuros, né, como colocamos ali, técnica utilizada em diversas áreas, né? Resíduos, que são aonde que as amostras se afastam da reta, e um teste que é bastante usado, que depois vai ser explicado com mais detalhes, é o teste de Durbin-Watson, tá? Vamos lá. Percebam aqui, vamos na de baixo ali, né? Y, ela é muito parecida com a regressão simples, né? Por quê? A primeira ali, y igual a alfa mais beta x, né, mais o u lá que está no final. Se fosse só isso, seria regressão linear simples. Mas como na regressão linear múltipla, você inclui outras variáveis, né, outros x no caso, né, então você vai ter mais beta x2, mais beta x3, beta xn e chega até o final, tá? Para calcular o beta, daí tem a equação ali, que a gente faz pela SPSS para ficar mais simples, tá? Vamos para... Então, com relação à regressão linear múltipla, existem alguns problemas que podem ocorrer. Por exemplo, quando há uma correlação muito significativa entre várias variáveis explicativas, tá? O que acontece? Não é recomendado que ambas sejam variáveis explicativas. Como, por exemplo, nós temos lá corrida de 100 metros. E daí faz de conta que nós descobrimos que a altura dos corredores faz com que eles corram mais rápido, né? E daí nós percebemos assim, vamos colocar mais uma variável explicativa. Vamos ver o comprimento da perna deles, né? Para ver se isso daí também responde, né?
um detalhe que pode acontecer. Percebam que quanto mais alto, de certa forma, é natural que a perna seja mais comprida, né? Então, existe correlação entre essas informações, né? Quando é um problema, quando existe uma alta correlação, de forma que uma dessas variáveis, por exemplo, uma delas seja a dependente e a outra seja explicativa dela, entende? Então, quando existe uma alta correlação entre variáveis explicativas, a sugestão é que nós façamos a exclusão de uma delas ou a gente substitua elas por alguma composição que agrupe as duas. Então, o problema da multicolinariedade é esse, né? Você ter várias variáveis explicativas e exista uma alta correlação entre elas, né? Correlação é natural existir, mas tendo uma alta correlação pode trazer alguma distorção quando você estiver obtendo a equação da reta múltipla, tá? Vamos para a próxima. E o outro detalhe é a heterocedasticidade. Ocorre quando o modelo hipotético apresenta variâncias para y e x não iguais para todas as observações. Tem uma forte dispersão dos dados em torno da reta, né? Se você tiver, se os dados, por exemplo, as observações estiverem espalhadas, né? Quando você existe lá, digamos, na simples, quanto mais próximos da reta, né, nós temos um R2 maior. Então, nós temos um melhor poder explicativo. A gente sabe que existe uma correlação, dá para traçar uma reta e eu consigo tirar conclusões disso. Se você existe uma dispersão, a ideia é você incluir mais uma variável para tentar explicar com mais detalhes, né, digamos, o caminho da equação. Né? Você consegue aumentar o R2, aumenta o poder de explicação da regressão, tá? Se você, mesmo incluindo outras variáveis, a amostra ficar totalmente dispersa, existe heterocedasticidade, ou seja, os dados eles estão tão dispersos que mesmo você incluindo mais variáveis, você não consegue explicar elas, você não aumenta o poder explicativo, né, desse caso, né? E pode estar associado à amplitude e ordem de grandeza dos valores das variáveis. Então, o poder da heterocedasticidade seria isso, né? Você não consegue, tipo, você mesmo incluindo mais variáveis, você não consegue aumentar o poder explicativo pelo fato dos dados estarem muito dispersos, tá? Então, agora nós vamos para o segundo exemplo, que é o nosso probleminha 2, para o exemplo da regressão linear múltipla. Então, após realizar o professor percebeu que outras variáveis poderiam influenciar no tempo de percurso. Sendo assim, ele coletou mais uma variável de cada aluno, a quantidade de semáforos contidas no trajeto, e incluiu essa variável no nosso banco de dados. Então, agora, ele irá realizar uma nova análise para verificar se a inclusão dessa variável irá explicar com maior significância o nosso fenômeno. Então, definindo as variáveis, elas ficaram o tempo como nossa variável dependente y, a distância como nossa variável independente x1, os semáforos como nossa variável independente x2. Aqui a nossa quantidade de semáforos no trajeto de cada estudante. E aqui a nossa análise, nossas variáveis incluídas no modelo. Então, nós temos aqui a variável dependente do tempo e os semáforos e distância como variáveis independentes que foram incluídos no modelo. O nosso R quadrado, aqui nesse caso, ele deu um valor de 0,937. Então, ele teve um aumento aqui no poder explicativo. Então, nós podemos afirmar que 93,7% da variação do tempo para cada aluno chegar à escola é referente à distância percorrida e os semáforos que ele contém no trajeto. Portanto, a regressão múltipla é o melhor modelo para a gente estudar essa situação, pois o R quadrado nesse modelo ele tem o maior poder explicativo. Então, nós percebemos que a inclusão de mais uma variável
aumentou o poder explicativo do nosso modelo. Aqui, quando nós incluímos na regressão múltipla, nós temos que fazer mais alguns ajustes, alguns testes a mais para verificar mais alguns detalhes. Nós temos também, antes nós não estávamos utilizando o nosso R quadrado ajustado. Então, o que significa esse R quadrado ajustado? Nós percebemos que o 0,937 ele é maior do que o 0,92, o nosso R quadrado ajustado, ele significa o valor, ele é usado para comparar diferentes modelos. Então, o que ele faz? Ele fornece uma noção do quanto o modelo generaliza. Então, e o ideal é que este valor esteja mais próximo possível do R quadrado. No exemplo, a diferença é 0,017. Então, a diferença do nosso R ajustado para o nosso R quadrado, o nosso R ajustado ele é menor do que o nosso R quadrado normal, 1,7% aproximadamente. O que isso significa? Que se o modelo fosse derivado da população, ao invés da amostra, ele explicaria 1,7% menos da variância de saída. Temos aqui também um novo teste, que é o nosso teste Durbin-Watson, que ele verifica se existe autocorrelação ou não entre os resíduos. Na nossa amostra, o teste ele não é confiável, porque além da nossa amostra possuir apenas 10 observações, mas nós vamos explicar aqui o valor do intervalo. Então, nós temos aqui o valor de 0,857, e quando nós verificamos na tabela do Durbin-Watson, nós verificamos que o valor ele está entre o valor de 0,697 e 1,641. E isso indica que o nosso teste deu inconclusivo. Mas nós vamos verificar aqui, vou demonstrar para vocês na tabela, como que localiza. Então, nós temos lá 3 variáveis, que está nessa coluna, e nós temos 10 observações. E o nosso valor de Durbin-Watson, ele está entre esses 2 valores. E quando o valor ele é localizado, ele está entre os 2 valores, ele significa que o nosso teste é inconclusivo. E quando ele tem... Só que a exigibilidade desse teste é que a amostra ela contenha pelo menos 20 observações. Então, possivelmente, é por esse motivo que o nosso teste deu inconclusivo. Nós temos aqui também a tabela ANOVA, para a nossa regressão múltipla. Então, o que ela está fazendo? Aqui, o que ela diz? Então, nós temos aqui a nossa regressão, que é na coluna 2, e o nosso resíduo, que é na linha 7 da tabela de F. Aqui nós localizamos na coluna 2 e na linha 7 o valor 4,74 como o nosso F crítico. E nós temos um F calculado de 52,43. Isso indica que pode ser rejeitada a hipótese nula de que todos os parâmetros beta são iguais a zero, porque o nosso F calculado é maior que nosso F crítico. Então, a significância que foi obtida no nosso teste ANOVA indica que o modelo de regressão múltipla proposto, ele possui um melhor poder explicativo. E da mesma forma que ele diz na regressão simples, isso indica que pelo menos uma variável independente é estatisticamente significante para explicar a variabilidade da variável dependente. Aqui nós temos os nossos coeficientes, e como vocês percebem, nós incluímos mais um teste ali à direita, que é o nosso teste de colinearidade, que nós vamos explicar na sequência. Nós temos aqui o nosso T calculado e a nossa coluna de p-valor, que da mesma forma que eu comentei, que nós podemos usar tanto uma como a outra para fazer a nossa análise. Aqui nós utilizamos o nosso T calculado,
e nós temos um T crítico na tabela de 2,3646. Como o nosso T calculado, ele é de 2,791 e é maior que o nosso T crítico de 2,3646, nós vamos rejeitar a nossa hipótese nula. A mesma coisa acontece no T calculado do nosso parâmetro beta 1 e beta 2. Dessa forma, nós vamos rejeitar a hipótese nula para todos os parâmetros. Conforme a coluna P, valor da tabela, percebe-se que todos os coeficientes apresentam significância para a construção da equação da regressão. Então, todas são significativas. A significância do coeficiente, ela é importante para avaliarmos se ou quais das variáveis independentes escolhidas explicam a variável dependente. Neste caso, se as duas são significativas, isso quer dizer que todas explicam bem a variável dependente. Isso nos ajuda a explicar melhor o R quadrado elevado que nós encontramos no modelo que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui as colunas tolerância, que alguns autores chamam também de tolerance, e o nosso VIF, que é o nosso fator de inflação. Qual que é mesmo o nome dele, Rafael? Lembro também. Fator de inflação, depois a gente verifica certinho. Isso. Mas ele indica as estatísticas de colinearidade. A nossa tolerância, ela indica quando nós temos uma tolerância que é maior que 0,1, indica que não existe multicolinearidade. Nesse caso, nós temos um valor de 0,429, e então ele indica que não tem multicolinearidade na nossa amostra. Então, ele é utilizado para a multicolinearidade, ela só é medida na regressão linear múltipla, porque ela verifica mais de uma variável. Fator de inflação da variância. Obrigada. Variance Inflation Factor. Obrigada. Isso aí. Então, nós temos aqui o nosso VIF, e o nosso VIF, ele tem, alguns autores dizem que o nosso VIF ele tem que ser menor que 10, que o parâmetro para avaliação é menor que 10. E outros autores dizem que é menor que 5, mas independente de qual seja, o nosso VIF deu menor que 5. Indica que nossa amostra não existe multicolinearidade. Agora, nós temos um probleminha a mais, o problema 3, e nós vamos verificar as variáveis com dummy. Então, nós incluímos uma dummy no nosso modelo de regressão linear múltipla, e nós vamos verificar como ele vai ficar. Então, as variáveis dummy, ela deve ser utilizada quando desejamos estudar a relação entre o comportamento de determinada variável explicativa, que é qualitativa, e a variável dependente. E nesse caso, a variável dummy ou ela é 0 ou ela é 1. Então, a variável 1, ela assume que o período, no caso, nós vamos utilizar aqui a dummy manhã e tarde, que vai assumir o 0 para tarde e 1 para manhã. Ela assume que o período da manhã trará algum benefício ou prejuízo de tempo em relação ao período da tarde. Então, nós vamos verificar aqui. Após aplicar a regressão múltipla, o professor percebeu que a inclusão de mais uma variável, de mais um parâmetro, pode alterar os resultados. Então, agora, ele quer saber o período que cada aluno veio à escola, manhã ou tarde. Pois, além da distância e os semáforos, o período do dia que cada aluno veio à escola pode interferir no tempo de percurso. Assim sendo, definiu que a categoria de referência será o período da tarde, que assumirá o valor 0, e o período da manhã assumirá o valor 1. E as variáveis, elas ficaram definidas como: o tempo é o y, variável dependente, a nossa distância,
o nosso semáforo e a nossa dummy serão os valores de x1, x2 e x3 como nossas variáveis independentes. E aqui ficou a inclusão da nossa variável dummy. Então, ela assume o valor de 1 ou 0. E aqui o nosso cálculo que foi realizado pelo SPSS. Então, as variáveis incluídas no modelo, distância, período, distância, semáforos, e o nosso R quadrado. Como nós podemos ver, o nosso R quadrado ele aumentou para 0,984, e isso significa 98,40% de poder explicativo da variável independente em relação à variável dependente. Dessa forma, nós podemos afirmar que 98,40% da variação do tempo para cada aluno chegar à escola é referente à distância percorrida, aos semáforos do trajeto e também ao período do dia. Portanto, o modelo com a variável dummy inclusa, comparado aos anteriores, é o que melhor apresenta o R quadrado, que visualmente é o nosso melhor modelo. O R quadrado ajustado, conforme eu já disse anteriormente, ele tem aqui um valor de 0,984 no R quadrado normal e o R quadrado ajustado 0,976, que dá uma diferença de 0,008. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É 0,008, que seria o valor de 0,8%, que é o mesmo caso que eu comentei anteriormente, neste caso, o R quadrado ajustado ele vai fornecer a noção de quanto o modelo generaliza, e o ideal nesse caso é o valor estar mais próximo possível do R quadrado. E como nós vimos anteriormente, o modelo sem a variável dummy ele estava 1,7%, e esse está 0,8% de diferença. Então, significa que o modelo, se o modelo fosse derivado da população ao invés da amostra, ele explicaria 0,8% menos da variância de saída, indicando mais um parâmetro de indicação que esse modelo com a dummy seria o melhor modelo. O teste de Durbin-Watson, como nós sabemos, ele tem que estar, nesse caso, se verificarmos na tabela, o parâmetro para 4 variáveis, que seriam 3 independentes e uma dependente, ou seja, 4 parâmetros, ele seria o valor DL 0,525 e o DU 2,016. O nosso teste, mais uma vez, deu inconclusivo para o Durbin-Watson. Agora nós temos a nossa ANOVA, e a nossa regressão, ela deu na linha, ela deu DF3 e o nosso resíduo 6. Nós vamos buscar, então, o nosso teste F na coluna 3 e na linha 6, que vai ser o fator de 4,76 de F crítico. O nosso F calculado deu 122,34, que é maior do que o nosso F crítico. Então, nós mais uma vez, isso indica que pode ser rejeitada a hipótese nula de que todos os parâmetros betas são iguais a 0. A significância no teste ANOVA indica que o nosso modelo de regressão múltipla, ele possui um maior poder explicativo com a variável dummy. Isso indica que pelo menos uma variável independente é estatisticamente significante para explicar a variabilidade da nossa variável dependente. E aqui os nossos coeficientes. Então, nós vamos verificando aqui, conforme a coluna P da tabela, percebe-se que todos os coeficientes apresentam significância para a construção da equação da regressão, pois todos eles são menores
do que o 0,05 ou 5%. O nosso T calculado, ele deu todos maior que o nosso 2,4469. E o nosso de período deu menos 4,164, que é menor que o menos 2,4469, que também rejeita a hipótese nula. Dessa forma, nós podemos verificar também que o nosso tolerance, ele deu maior do que o 0,1, ele deu maior que o 0,1 e não existe, e comprova que nossa amostra não tem multicolinearidade. E o nosso VIF deu menor do que 5, mais um fator também que comprova a não multicolinearidade da amostra. E aqui algumas considerações finais que nós achamos interessante incluir no nosso trabalho, que seria mais uma parte conclusiva, sobre o excesso de variáveis no modelo. Então, para a gente concluir, nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos, que a inclusão de muitas variáveis no modelo não indica que o modelo terá mais confiabilidade. Temos que ter algum cuidado com isso, para a gente não incluir variáveis em excesso, porque isso pode acabar prejudicando a análise, ao invés de aumentar o grau de explicação, pode causar alguns problemas, até mesmo de distorções no resultado. Quando digo análise em conjunto, estou me referindo em analisar não apenas o R quadrado, mas também o teste F, a tabela nova, os coeficientes. Assim, nós temos um resultado mais confiável, mais próximo do correto possível. Um outro ponto, o SPSS, ele introduz um procedimento que é chamado stepwise. Então, essa função, ele tem a função de excluir automaticamente ou manter na amostra os parâmetros beta do modelo estatisticamente diferente de zero para determinado nível de significância. Só lembrando que quando ele possui mais de 2 ou mais parâmetros beta, e então seria para a regressão múltipla. O software, ele nos ajuda nos dados para que a gente consiga interpretar com maior segurança, até mesmo a questão dos cálculos, mas é muito importante que os cálculos eles sejam repetidos várias vezes, que às vezes até mesmo por questões de parâmetros, nós podemos incorrer em erros de cálculo, então é importante que tenha essa repetição. E esses erros podem, às vezes, causar até um erro de interpretação no nosso modelo. Então, basicamente é isso. Espero que a gente tenha conseguido explicar para vocês um pouco da regressão. É algo que é difícil, né, Rafael? Mas foi um trabalho gostoso a gente realizar. E quer falar alguma coisa aí? Tchau para o pessoal. Só agradecendo o pessoal, né, a Rita e a professora também por ter auxiliado a gente, né, com as correções, sugestões. Bem bacana. Mas então, comadre Terezinha, agora nós sabemos por que umas crianças demoram mais que as outras para chegar. Tem semáforo, distância, tempo, tudo isso influencia para chegar na escola. E tem os horários também, né, que pega mais trânsito, outro não. Isso mesmo. Então, bom, nós vamos precisar agora da comadre Nayane para poder explicar melhor essa regressão, porque a comadre Nayane, ela sabe tudo. Então, vamos se arrumar, compadre? Que nós vamos pra aula. A aula vai começar. Bora lá. Vamos, menina. Vamos lá, manda pra gente. Agora já. Manda o Bastião pegar os ovos, porque eu vou prender as galinhas, eu tenho que sair. E aí, Arina e Rafael, hoje nós vamos ajudar vocês a entender essa tarde de regressão.
Correção que tá assombrando o povo do PPG Conte da UFPR. Onde que tá isso aí? Eu inventei. Você coloca o som depois, coloca. Valeu.